Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 54, ESAF 2013, Ministério da Fazenda. Veja o enunciado. Em um país distante, as tarifas ferroviárias são diretamente proporcionais à raiz quadrada da distância percorrida. A distância da cidade de Bengé até a cidade de Mengé por trem é de 1.250 km e a tarifa é de R$ 182. Um turista que está em Bengé quer ir para Mengé, viajando sempre de trem. No entanto, em vez de o turista ir diretamente de Bengé para Mengé, ele vai de Bengé para Sengé, que fica distante 800 km de Bengé. No outro dia, ainda de trem, o turista sai de Sengé para Mengé, cuja distância é 450 km. Desse modo, se o turista tivesse ido diretamente de Bengé para Mengé, a redução percentual do gasto com as tarifas de trem, considerando duas casas após a vírgula, seria de aproximadamente... Bem, vamos à solução. Aqui então, solução. Vamos primeiro resumir essas informações. Vamos fazer um resumo dessas informações. Olha aqui, ó. Em um país distante, as tarifas ferroviárias, são diretamente proporcionais. Olha, diretamente proporcionais à raiz quadrada da distância percorrida. Então, a tarifa é diretamente proporcional à raiz quadrada da distância percorrida. Você que fez o curso de matemática básica completa, você sabe que dizer que são diretamente proporcionais é dizer que a razão é constante. Diretamente proporcional significa razão constante. Então, a razão entre a tarifa e a raiz quadrada da distância é constante. Isso que ele está dizendo com esse termo diretamente proporcionais. A razão entre tarifas e raiz quadrada da distância é constante. A distância da cidade de Bengé até Mengé, por trem é de 1.250 km e a tarifa é de R$ 180. Isso quer dizer que a razão entre a tarifa, que é R$ 182, e a tarifa é R$ 182. Isso quer dizer que a razão entre a tarifa e a raiz quadrada da distância é constante. Então, a razão entre 182 e a raiz quadrada de 1.250, essa razão é constante. Ali fala, o turista quer ir de Bengé para Mengé viajando sempre de trem. No entanto, em vez de o turista ir diretamente de Bengé para Mengé, ele vai de Bengé para Sengé, que fica a 800 km de Bengé. No outro dia, ainda de trem, o turista vai de Sengé para Mengé, que fica a uma distância de 450 km. Desse modo, se o turista tivesse ido diretamente de Bengé para Mengé, a redução percentual dos gastos com as tarifas, considerando as duas casas após a vírgula, seria aproximadamente... Quer dizer, em vez de ele fazer a viagem direto, ele vai primeiro, ele vai para Mengé, de Bengé para Mengé, aí fica um dia lá, a distância entre Bengé e Mengé é 800 km, e no dia seguinte ele vai de Sengé para Mengé, que a distância é 450 km. Então ele paga duas tarifas, uma de Bengé para Mengé, uma de Mengé para Sengé, né? E depois que ele vai de Bengé para Sengé, ele paga a tarifa, e depois de Sengé para Mengé, ele paga outra tarifa. Eu vou chamar a tarifa de Bengé para Mengé de T1, para facilitar, ó. E a tarifa de Sengé para Mengé de T2. Então ele paga essas duas tarifas. Mas como ele disse que a tarifa é diretamente proporcional à raiz quadrada da distância, isso quer dizer que a tarifa, que é T1, sobre a raiz quadrada da distância de Bengé para Sengé, que é 800 km, raiz de 800, é constante.
é igual a tarifa de 100G para Mengé, que é T2, sobre a raiz quadrada da distância, que é 450. Então temos isso aqui, podemos resolver a equação. Mas antes vamos fazer uma coisinha aqui. Você está vendo a raiz quadrada aqui, ó. É fácil você calcular, ó. É fácil você calcular o seguinte, que a raiz quadrada de 1250 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. Então fica 25 raiz de 2. A raiz quadrada de 800 é a raiz quadrada de 2 vezes 400. E a raiz de 400 é 20. Então fica 20 raiz de 2. E a raiz quadrada de 450, raiz quadrada de 450, é a raiz quadrada de 2 vezes 225. E a raiz quadrada de 225 é 15. Então fica 15 raiz de 2. Então, na realidade, isto aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. 182 sobre raiz quadrada de 1250 é 25 raiz de 2. Isso é igual a T1 sobre raiz quadrada de 800 é 20 raiz de 2, que é igual a T2 sobre raiz quadrada de 450, que é 15 raiz de 2. Você pode cortar esse raiz de 2 com esse raiz de 2 com esse raiz de 2. E a coisa vai ficar muito mais fácil. Porque fica 182 sobre 25, T1 sobre 20 e T2 sobre 15. Vamos reescrever isso aí? Então nós temos ali na realidade 182 sobre 25 é igual a T1 sobre 20, que é igual a T2 sobre 15. Mas existe uma propriedade que diz que quando eu tenho uma série de proporções eu posso somar. E você aprendeu isso, né? Aprendeu isso no nosso curso de raciocínio lógico. Isso aqui é a mesma coisa que T1 mais T2, T1 mais T2 sobre 20 mais 15. Uma propriedade de proporções diz que você pode somar em cima e somar embaixo. Que é igual, vou chamar T1 mais T2 de T, que é o total da soma das duas tarifas, sobre 35. E aí eu posso então ver quanto ele gastou fazendo, né, essa escala entre as duas cidades. Então eu posso igualar isso aqui a isso aqui, e eu acho quanto ele pagou fazendo a escala. Então, igualando, eu sei que T sobre 35 é igual a 182 sobre 25. 35 está dividindo, vai para lá multiplicando. Você tem 182 vezes 35 sobre 25. Que dá para simplificar por 5. Ó. Em cima, 35 por 5 dá 7. Embaixo, 25 por 5 dá 5. Logo, T é igual a 182 vezes 7 sobre 5. Este é o valor da tarifa que ele pagou no total fazendo aquela escala. Este é o valor da tarifa que ele pagou no total fazendo a escala. Quer dizer, fazendo a escala ele paga mais, porque antes ele pagaria direto apenas R$182, você lembra? Então, olha lá, ó, se ele fosse direto de Mengé para Mengé, ele pagaria apenas a tarifa de R$182. Ele está pagando mais.
Ele está pagando quanto de diferença? Vamos ver quanto ele está pagando de diferença? Ora, basta calcular a diferença. Então, se você fizer a diferença de quanto ele está pagando a mais, a diferença vai ser quanto? A diferença é igual, então, 182 vezes 7 sobre 5, menos 182. Você pode pegar 182 e colocar a evidência. Aqui fica 7 quintos menos 1. Logo, essa diferença está dando 182 vezes 7 quintos menos 1, dá 2 quintos. Isso é quanto ele está pagando aqui, de diferença a mais. Mas qual foi a pergunta do problema? A pergunta do problema foi quanto? A pergunta foi, desse modo, se o turista tivesse ido diretamente de Bengé para Mengé, a redução percentual dos gastos, considerando 2 casas decimais, seria de aproximadamente... Ora, se ele fosse direto, pagaria R$182. Ou ele está indo fazendo a escala, ele está pagando 182 vezes 7 sobre 5. A diferença de quanto ele está pagando a mais é 182 vezes 2 quintos. Logo, a porcentagem que ele pagou a mais, a porcentagem que ele pediu, vai ser então 182 vezes 2 quintos, dividido por 182 vezes 7 quintos. Você pode cortar isso com isso, esse 5 com esse 5, isso vai dar 2 sétimos. Que dividido 2 por 7, nós vamos encontrar nessa divisão 28571. Que passando para a porcentagem, isso dá 0,28571, 28,57%. Essa foi a redução. Reduziria em 28,57%. A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra A. Portanto, a resposta correta é a alternativa da letra A. Letra A. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão.